Fala galera, muito boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta sexta-feira, sextou, hein? Até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte nessa sexta-feira chuvosa. No Hora do Esporte, falei errado? Sexta-feira? Nesta sexta-feira... Quieto, Vieira. Nesta sexta-feira chuvosa e eu pensei que você ia falar o sextou igual o seu amigo, mas você não falou, né? Qual amigo? Ah, seu amigo. Não sei quem é, mas beleza. Quieta, Beth. Fecha o microfone aí, Beth. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo, o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto... Aí, desculpa, Luizão, tem que esperar o Luizão terminar de falar, né? Grande Luizão, o nosso intérprete de Libras que leva sempre a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? E o Hora começa falando de futebol da nossa Águia do Vale. Na quarta-feira, São José entrou em campo contra o Rio Claro do técnico Edson Vieira. Venceu, mas olha, a história poderia ser diferente, porque justamente o protagonista do primeiro tempo foi também no segundo, podendo colocar tudo a perder. Quem conta a história do jogo é o repórter Marvin Pinho e o cinegrafista Fábio Negrão. Solta, Piteco! Saber sofrer, conter os ânimos, lições cada vez mais importantes para o São José daqui para frente. Aponte um time que não sofre e aí eu vou ficar tranquila. Mas em meio ao sofrimento, tem também a empolgação da torcida. Mesmo numa noite chuvosa e com o menor público em casa este ano, a arquibancada fez festa no Martins Pereira. Time na ponta de cima da tabela, 100% nos jogos em casa, o São José entrou como favorito para a partida. Mas para o jogo contra o Rio Claro, um desafio a mais. A partir de agora, quem vem para os jogos no Martins Pereira se prepara para uma partida difícil contra o líder do campeonato. A dedicação do capitão Caio César para afastar o contra-ataque do Rio Claro logo aos 3 minutos mostrou que o time começou ligado. A defesa do São José impedia a construção de jogadas, mas encontrava dificuldades na frente. Na verdade, os problemas começavam lá atrás. Às vezes você erra, às vezes você acerta. Se você tiver com o mental preparado, você vai errar, mas você vai estar preparado para acertar na próxima. E foi assim, crescendo aos poucos, que o gol aconteceu. Primeiro, o Serafim procurou espaço pela esquerda. Foi parado pela defesa. Mas o caminho era pela direita. Na jogada de linha de fundo, João Gabriel acertou o chute e balançou as redes aos 22 do primeiro tempo. O quarto dele no campeonato. Na sequência, um cartão amarelo que faria diferença mais tarde. A vantagem deixou o jogo favorável para o São José. O Rio Claro tentava o empate de qualquer jeito. E até quando encontrou uma brecha no bate-rebate, Léo Pereira afastou o perigo. O primeiro tempo terminou com vantagem para os donos da casa. Mas a segunda etapa foi diferente. Logo aos 6 minutos, depois da agressão de João Gabriel, com a partida já paralisada, o camisa 10, que já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. O jogo já estava difícil, né? O encaixe estava difícil, mas a expulsão piorou mais. Com 11 contra 10, o Rio Claro buscava os espaços que apareciam aos poucos. Na jogada ensaiada, a zaga joseense travou o chute. Mesmo sem uma chance clara, chegavam cada vez mais perto. Por isso, o Nicolas deu a vez para o zagueiro Lázaro. Mesmo fechado, o São José continuou sofrendo. Na jogada de linha de fundo, o empate quase veio. Já aos 42 minutos, com a derrota cada vez mais próxima, o Rio Claro tentava a qualquer custo. Em mais um cruzamento, o goleiro Ariel socou para frente e o chute foi por cima. O abafa não foi suficiente para furar a defesa da Águia. E no apito final do árbitro, a liderança isolada da Série A2 estava mantida. Mesmo diante das dificuldades da partida, o São José alcançou a 3ª vitória em casa. Aos poucos, os resultados vão ficando mais sólidos.
1/3 da Série A2 já ficou para trás. Para o zagueiro e capitão Caio César, a partida deixou uma lição para todo o time. Cara, a A2 é um campeonato que a gente não pode dar mole, né? A gente sabe que, se infelizmente com o jogador a menos a gente toma um gol, a gente podia ter uma dificuldade que eles podiam até virar o jogo. Acho que a gente leva de lição hoje é poder estar com a cabeça um pouco mais fria. Eu acho que o corpo tem que estar quente, a mente tem que estar quente, mas o coração tem que estar frio na hora das decisões. E acho que a gente leva de lição é isso, que a gente possa estar mais preparado para os momentos mais difíceis e não ficar dando brecha para o adversário. Aprendizados à parte, Ricardo Costa espera menos sofrimento nos próximos jogos. E uma forma é evitar expulsões. Lógico que é difícil, né, a gente controlar todos os impulsos ali naquele momento, né? Mas a gente vai conversar de novo, aí já tinha acontecido uma vez aqui com o Tanque, né? E a gente já tinha passado, até porque o clube depende dos patrocinadores, enfim, o Oscar já tinha, junto com o Bruno, alertado para não fazer isso, além de prejudicar, né, ali dentro do jogo, o cartão amarelo, mas com certeza vai ser orientado para não acontecer que realmente pode prejudicar aí dentro do contexto de um jogo. Vitória importante, né, Bruno? Mediante as circunstâncias, ainda mais como o próprio Caio César disse, a expulsão do João Gabriel poderia ter colocado tudo a perder. Eu acho que esse time do Rio Claro começou oscilante no campeonato e ainda não conseguiu se encontrar direito. Até venceu a primeira partida, mas depois caiu um pouco de produção, enfim, não se encontrou no campeonato. Aí acabou não causando tantos problemas para o São José. O São José, esse jogo, enquanto o Capivariano também jogou o básico que deu para jogar para garantir esse 1-0, os dois jogos 1-0 com gols do João Gabriel, e agora o São José consegue manter essa liderança no campeonato, não jogando, né, não fazendo grandes exibições, mas pelo menos mantendo aí os 3 pontos, que é importante também, né? Não adianta nada você jogar bem, ter 15 chances, não aproveitar nenhuma e perder de 1-0 no final. É verdade. E pelo que a gente pôde acompanhar aí também, não tem ninguém voando dentro dessa Série A2, né? Tá tudo muito nivelado, até um nível, com todo respeito, mas um nível até um pouco abaixo daquilo que se esperava para um campeonato de divisão de acesso, mas o São José não tem nada a ver com isso. Está fazendo os pontos, está tendo essa gordurinha aí para queimar, já está com 3 pontos em relação aos 2 segundos colocados, eram 4 segundos colocados, né, que tinham a mesma pontuação, agora são só 2, ou seja, o São José está pontuando, de 15 fez 13 pontos, um início de campeonato muito grande e só lembrando, já foi 1/3 do campeonato, como o Marvin disse na matéria, ou seja, para o São José neste momento é o melhor dos mundos, né, Bruno? E até você falou que não tem nenhum time sobrando, até mesmo os favoritos, como o São Bento de Sorocaba e a Ferroviária, principalmente a Ferroviária, que caiu ano passado, que disputa já campeonato da Série C ou C do Brasileiro, enfim. A gente esperava que a Ferroviária viria um pouco mais forte, né? E está lá na parte de baixo da tabela, então, na metade para baixo, né? Então, esse campeonato está bem embolado, mas um nível mais abaixo, né? Nivelado por baixo. Então, mas é importante pontuar em casa sempre. Pois é. Ô, Piteco, coloca pra gente aqui os jogos da última quarta-feira, os jogos da 5ª rodada. Tivemos aí, ó, o empate. O Juventus só empata também, ou perde ou empata. Juventus que caiu, o Jorginho Cantinflas caiu ontem. Jorginho Cantinflas e a sua sobrancelha espetacular. Juventus 1, Linense também 1, Noroeste 1, Comercial 1. E esses empates são bons pro São José, né? Porque campeonato com 3 pontos, quem empata vai ficando para trás e quem vai vencendo vai se distanciando em relação aos outros. Isso é bom. Oeste 3-2 para cima do Capivariano. São Bento 3-0 no Monte Azul. Monte Azul também não ganha de ninguém, é o lanternão da competição. Velo Clube perdendo em casa para Santista. Taubaté 1-0, graças a Deus, né, Brunão? Que beleza, hein? São José também 1-0. Ferroviária e 15 de Piracicaba, um clássico ali 0-0. A classificação, Piteco, no pique, para a gente dar uma olhadinha como é que ficou a classificação depois de 5 rodadas. Olha lá, o São José com 13 pontos, líder da competição, seguido por São Bento e Portuguesa Santista com 10. Taubaté subiu, um belo salto aí com a vitória do Taubaté, foi para 9 pontos, aparece na 4ª posição. Noroeste
Noroeste, Oeste, Linense e Velo Clube seriam os 8 que avançariam para a fase de quartas de final, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. A outra parte da tabela, só para a gente dar uma olhadinha, olha lá, o Ferroviária, Capivariano, 15 de Piracicaba, o próximo adversário de São José, Rio Claro, Juventus, Primavera, estariam rebaixados hoje, Comercial e Monte Azul. Imagina o Comercial de Ribeirão Preto, Série A3, hein? Que coisa, faz parte, né? Já esteve na Bezinha até pouco tempo atrás, né? Faz parte. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos, que começa já amanhã, 15 horas, Capivariano e Juventus, Primavera e Noroeste, Portuguesa Santista e Oeste, Comercial e São Bento. 5 da tarde tem 15 e São José. 18h30, Linense e Taubaté, 19, não vai fazer a cruzinha? 19h15, Velo Clube Ferroviária. No domingo, complemento da rodada, Monte Azul e Rio Claro. Ganha uma, já fica todo felizão. Mas o detalhe é o seguinte, jogo importante amanhã, jogo para mostrar a força que o São José tem contra o 15, Brunão. Foram 2 no caso. E esse time do 15 também que está oscilando bastante, né? Não mostrou o seu potencial ainda, tem sofrido bastante, ganhou do São Bento num jogo assim, meio fora da curva, todo mundo esperava que o São Bento vencesse em casa. Esperar para ver o que vai acontecer. O Fernando Henrique, goleiro que foi do Fluminense, está com 40 anos nas costas, mas está pegando mais do que quando estava no auge no Fluminense. Pois é, vamos ver como é que o São José vai se sair amanhã lá em Piracicaba, no belo Barão de Serra Negra. Piracicaba é uma cidade muito bacana, em alguns aspectos até lembra aqui São José dos Campos. Se você não conhece, conheça. Piracicaba, é uma cidade bem bacana, até porque tem o rio de Piracicaba lá, que tem nada no rio, mas tem uma água. Lanchonete lá que tem um lanche que, pô, desse tamanho assim. Tem vários restaurantes lá à beira do rio Piracicaba, é um espetáculo, tá certo? Sorte para o São José, segunda-feira a gente traz todos os detalhes para você aqui dentro do Hora do Esporte, que faz a primeira pausa neste momento, aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30, é pá e bola, já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso... Você falou que eu estava borocochô, já voltei animadão. Estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei. O time do Famacom de Vôlei São José volta à quadra, quieto Vieira, volta à quadra no próximo domingo, pela terceira rodada da Superliga, em busca da reabilitação, já que vem de 2 derrotas consecutivas. Uma pela Copa do Brasil contra o Campinas, que o eliminou aí nas quartas de final da competição, e a outra contra o Guarulhos, essa pela Superliga, da Superliga Masculina de Vôlei, que inclusive custou a liderança do time na competição. O próximo adversário é o Minas, 5º colocado com 23 pontos e vem de vitória fora de casa contra o Suzano, 3-1, Brunão. A derrota para o Guarulhos em termos de tabela, em casa na última rodada, não foi tão problemática em relação à tabela, porque o São José ainda tem uma pequena gordurinha para queimar em relação ao terceiro colocado, que é o próprio Guarulhos. Porém, o problema é a tabela mesmo, não a tabela de classificação que eu falei do problema, mas agora a tabela de jogos, né? Porque perdeu em casa, poderia ter vencido e manter essa gordurinha, mas perdeu para o Guarulhos, agora tem que vencer fora de casa o Minas para se manter aí na segunda colocação, e o Minas, que é um adversário duro, um adversário difícil, e vai jogar fora de casa, ou seja, essa derrota para o Guarulhos na última rodada, que acabou sendo um problema para o São José para a próxima rodada, porque vai obrigar o São José ainda mais a vencer. Já tinha a obrigação de vencer, né? Mas agora tem a pressão aí ainda mais de vencer, porque agora não vai ter desculpa de piriri, já passou. Tudo que de gastroenterite, tudo que já foi, passou. Agora está todo mundo 100%, tem que voltar no mais alto nível. E não adianta, né? Time que está lá em cima, time que estava liderando a competição, é o time a ser batido, o foco se volta todo para esse time. Sempre ficou no Cruzeiro. Nos últimos tempos, é sempre Cruzeiro na liderança, Cruzeiro. Todo mundo de olho, quando é que o Cruzeiro ia perder ponto, quando é que o Cruzeiro ia perder uma partida. Esse foco virou para o São José, porque ele era o líder, bateu o próprio Cruzeiro. E aí agora, quando o time perdeu 2 seguidas, uma sendo eliminado nas quartas da Copa Brasil, e depois da sequência perde para o Guarulhos, que acaba sendo um adversário direto em relação até à classificação da Superliga, e um adversário direto aqui no âmbito estadual, aí a coisa já começa a mudar de figura, mesmo o São José estando lá, estando muito bem em termos de classificação da competição. E, Brunão, o técnico Carlos Schwanck, ele falou sobre esse momento atual do time, que vem de 2 derrotas consecutivas, como a gente já falou, uma na Copa do Brasil e a outra na Superliga. Diz aí, Schwanck. A gente sabia que o momento de derrota ia chegar. O momento de queda ia chegar, e que bom que foi agora.
A gente teve um janeiro ausente de treinamento, viajando muito para jogar fora. Eu estive mais cuidando, preocupado com lesões e viroses do que propriamente dentro do treinamento. Estamos voltando à nossa rotina de treinamentos, então nos dá uma base melhor de formação de jogo, de força como equipe e, consequentemente, a melhor atuação virá em seguida. Brunão, a gente sabe que perder nunca é bom, mas assim, o Schwank, dentro da lógica aí do Schwank, tem uma certa, de fato lógica, né? Eu inverti a palavra, tem uma certa lógica assim, porque o São José justamente tem uma gordurinha na competição, óbvio, no caso do jogo contra o Campinas, ele foi eliminado, acabou, não tem mais volta. Agora, dentro da Superliga, tem essa gordurinha que adquiriu pelas outras rodadas, onde só venceu. Então, digamos, se é para perder, que perca agora, para depois, nos playoffs, São José vai se classificar para os playoffs, aí a coisa muda de figura e que só vem a vitória. Foi o que o Schwank falou, perdeu quando poderia perder, né? E todo mundo sabia que seria muito difícil manter-se desde a primeira rodada até o final, chegando nos playoffs invicto, né? Uma hora ou outra ia dar problema e ia perder. Perdeu agora, acumulou os pontos lá atrás, perdeu agora é saber digerir essa derrota, aprender com os erros para poder, mais para frente, seguir vencendo os jogos do campeonato. Aquilo que você falou também, agora já não tem mais, entre aspas, desculpa, né? Entre aspas mesmo, desculpa de piriri, desculpa de viagem e tudo mais, né? Agora voltou à rotina normal, o time está treinando, teve tempo para treinar, todo mundo em princípio recuperado, agora é fazer valer aí o São José, que era até então líder da competição, é o atual vice-líder da competição, se o Cruzeiro vencer todas e o São José vencer todas, na penúltima rodada os dois se enfrentam, se o São José voltar a vencer, a equipe do Cruzeiro volta para a liderança no lugar que hoje é do Cruzeiro. O Schwank também falou, Brunão, sobre o jogo de domingo contra o Minas. E você vê agora aqui na TV Cano. Solta aí, Piteco. É uma equipe que acabou de vencer Suzano fora de casa, vai chegar dentro do seu ginásio muito motivada para ter mais uma vitória. O que a gente tem que fazer é ir lá, agredi-los o máximo que a gente pode, conseguir o máximo de pontos e, se possível, a vitória. Vamos lutar muito para que isso aconteça e voltar ao caminho normal de vitórias dentro da Superliga. Tá aí a palavra do Schwank, né? Obviamente vão lá para buscar a vitória. Obrigado, Vitor Barreto, que providenciou aí essa fala do Schwank aqui para a gente dentro do nosso Hora do Esporte. O discurso está correto, é ir lá tentar vencer e dá para vencer, já mostrou isso. Dá para vencer o Cruzeiro, que é mais forte que o Minas, pode vencer o Minas fora de casa. É isso, tem que tentar arriscar aí para não perder essa gordurinha aí que está colocando o São José em segundo lugar. Pois é. Piteco, coloca pra gente a classificação da Superliga. Não teve grandes alterações, não. Teve só o jogo que aconteceu aí anteontem, né? O Suzano acabou perdendo para o próprio Minas, como a gente já falou. Cruzeiro líder 36, segundo Farmacon de Vôlei 33, repita 33. Depois Guarulhos, SESI, Minas, Araguari, Joinville e Suzano seriam os 8 classificados para a fase de playoffs. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim sucessivamente. Se terminasse hoje, Campinas estaria fora dos playoffs, assim como Blumenau, Monte Carmelo e América, tá certo? A classificação aí da Superliga. Segunda-feira, claro, a gente traz toda a repercussão desta partida entre Minas e Farmacon de Vôlei São José, terceira rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei, tá certo? Brunão, pra gente ir pro intervalo, a Prefeitura de São José dos Campos divulgou o calendário do Circuito Joseense de Corridas de Rua 2024. Você vai correr esse ano? Vamos aguardar, hein? A temporada terá 15 provas. Se prepara, Brunão, 15 provas, hein? Totalizando mais de 230 quilômetros. Quero que você corra tudo de uma vez, hein, Brunão? Vamos ver se tem perna. De percursos em diversas regiões da cidade. As provas variam de distâncias, 5, 10, 15 quilômetros, além dos 21 das meia maratonas, tá certo? O calendário do circuito se inicia no próximo dia 10 de março, um domingão, e finaliza na véspera do ano de Ano Novo, no dia 31 de dezembro. A Prefeitura, quieta, Beti, a Prefeitura organiza 2 dessas provas, ambas com inscrições gratuitas. Corrida de aniversário de São José, que é no dia 21 de julho, e a corrida de aniversário do distrito de Eugênio de Melo, que é no dia 1º de setembro. As demais são corridas privadas, portanto, tem taxinha de inscrição aí, tá certo? Todas as provas são válidas na classificação do ranking joseense e para participar desse ranking é obrigatório ser morador de São José no período que compreende o calendário do circuito e participar de, no mínimo, 5 das 15 provas. Para as provas com percurso de até 5
quilômetros, a idade mínima é de 16 anos. Para percurso de 10 até 21 quilômetros, 18 anos completos até 31 de dezembro deste ano. Teremos ainda 3 meia maratonas. Eu quero ver o Brunão correndo as 3, hein? Na cidade, aqui em São José, nos dias 30 de junho, 7 de julho e 22 de setembro. O calendário completo de todas as provas você encontra no site da Prefeitura de São José. Está aí na tela para você, que é o www.sjc.sp.gov.br. Repetindo, www.sjc.sp.gov.br. Vai correr quantas das 15, Brunão? Não sei, eu vou dar uma olhadinha no calendário lá, certamente eu vou correr algumas delas. Aliás, não só eu, o Luizão também já veio me perguntar sobre corrida. Quem sabe eu arrasto o Luizão também para fazer uns 5 quilômetros lá comigo. E a meia maratona ainda não dá, mas quem sabe até uma de 10, quem sabe eu arrisco aí. Você, o Luizão e o Paulo, tava com saudade, o Paulo voltou das férias. O nosso querido Paulo Jaguatirica estão fazendo crossfit agora, é tudo crossfiteiro, vai tudo correr. Eu não tô no crossfit não. Não, você não, mas os dois ali, o Luizão virou crossfiteiro, o nosso Paulo Jaguatirica também crossfiteiro. Quieto, japonês, fala mais com a boca. O detalhe é o seguinte, o Jefinho que tá falando também. Fecha o microfone, Beth. Muito bem, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Hora do Esporte aqui para você. Não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte, falando agora do Joseense. O Tigre do Vale entra em campo amanhã pela segunda rodada da Série A4 Sulfitão 2024. O time do técnico Aloísio visita o Audax às 3 da tarde, às 4 da tarde, no estádio José Liberati. O time busca a reabilitação, já que na estreia perdeu nos acréscimos para o Grêmio São Carlense, Brunão. É uma derrota aí que, repito, o Joseense não jogou nada, foi muito abaixo do que poderia mostrar, deu um chute só em 90 minutos e acabou perdendo o jogo, tem que se recuperar aí, voltar a correr atrás do prejuízo para pelo menos tentar pontuar na tabela. Um empatezinho fora de casa tá de bom tamanho também. Você foi no treino do Joseense ontem, né? Foi ontem que você foi? Foi ontem. Anteontem. Você foi ontem no treino do Joseense. O professor Aloísio estava bravo lá, estava bravo com o time, acabou não concedendo entrevista, estava meio nervoso lá, talvez, né, pelo time não ter rendido aquilo que ele esperava na estreia. E agora tem que entrar em campo, vai jogar contra a equipe do Osasco Audax. Até pouco tempo atrás, o Osasco Audax fez final com o Santos na primeira 2016. divisão. Aqui, ó, não faz tanto tempo assim, 8 anos atrás, estava fazendo final de Campeonato Paulista, de Paulistão, hoje na 4ª divisão. Pra você ver como é que o futebol é cíclico, diria o poeta. Então, altos e baixos vive o futebol, e o Joseense agora vai enfrentar esse Osasco Audax lá no José Liberati, e agora tem que tentar reverter a situação. Foi mal na estreia, e a gente sempre fala aqui, estreia de campeonato é um campeonato à parte, né? O Joseense poderia ter jogado muito bem, vencido, poderia ter jogado muito bem e perdido como perdeu, ou seja, tudo pode acontecer. Deu errado na estreia, faz parte, página virada, agora é pensar no Osasco Audax amanhã, 4 da tarde, né, Brunão? E é uma pedreirinha, né? Porque o Audax ganhou o primeiro jogo contra o SK Brasil fora de casa. Toda vez que eu falo do SK Brasil, eu me lembro do Paralama do Sucesso. Exato. Exatamente, esse casinho. Mas, enfim, ganhou fora de casa, vem forte para esse campeonato e o Joseense tem que achar uma maneira aí de, pelo menos, conseguir arrancar um empatezinho lá de Osasco, porque se vier pelo menos com um empate, pontua fora de casa, é legal, é bom pontuar fora de casa, mas tem que ganhar os 3 pontos em casa para poder se manter numa posição boa na tabela. O professor Aloísio não falou, mas o zagueiro do Joseense, o Vitor Matheus, falou sobre essa estreia do time que não foi tão boa assim e acabou com a derrota em casa e nos acréscimos. Diz aí. Tinha tudo trabalhado, a gente sabia o que tinha que fazer. Infelizmente, no final do jogo, a gente acabou ficando com a menos e acabou tomando um gol. Um gol que a gente trabalhou muito, que era essa bola lateral, que a gente fazia uma linha de 5, e a gente, infelizmente, por conta do homem, a gente não conseguiu capacitar essa bola e aconteceu, saiu o gol. Mas o que tira do primeiro jogo é a entrega, o posicionamento que foi muito interessante também da gente. A gente, num jogo, sentiu o jogo por ser uma equipe muito nova. O resultado não foi esperado, mas para o jogo do Audax agora na segunda rodada, creio que a gente vai fazer um bom jogo fora de casa.
Bem consciente aí o zagueirão, o João Vitor, né, da equipe do João Vitor Audax. não, é Vitor Matheus. Vitor Matheus, você tem razão. Vitor Matheus, bem consciente aí nas suas palavras, sabe que realmente não fez uma boa apresentação. E ele também falou sobre a partida de amanhã, fora de casa contra o Osasco Audax. Só tá aí, Piteco. A gente já vem estudando, jogadores tem um acesso do celular que a gente pode ver tudo, com certeza, eu fui um deles que já assistiu o jogo do time de lá, a gente sabe que é um time muito qualificado, ganhou da equipe do SCA fora, 2-1, é uma equipe boa, tem jogadores interessantes, mas com o professor aí a gente já vai neutralizar os jogadores importantes e se Deus quiser a gente vai sair com os 3 pontos lá. E você vê como é que o futebol é muito louco, né, Brunão? Se porventura os josenses conseguiram uma vitória, é completamente possível conseguir uma vitória contra esse Osasco Audax, aquela sensação de o time não ter ido legal na primeira rodada, muda, porque você vai bater um time que é conhecido, é um time grande aí, mediante dentro da 4ª divisão, acaba sendo uma das atrações. Então, se apresentar bem, conseguir um bom resultado lá em Osasco, vai ser de extrema importância para o josense. Essa má impressão da primeira rodada Isso que eu queria falar e não veio. A má impressão da primeira rodada acaba sendo esquecida, né? E aí, enfim, águas passadas, a primeira rodada já foi, se conseguir uma vitória lá, 1-0, do mesmo jeito que foi aqui, perdeu 1-0 com gol nos acréscimos, já está de bom tamanho para esquecer, virar essa página da má estreia na primeira rodada e focar agora aí no futuro, mas isso depende, lógico, do resultado contra o Osasco Audax. Se perder, aí vai ter que ser um replanejamento aí para tentar primeiro fugir da parte de baixo, para depois tentar conseguir a vaga nas quartas de final. Pois é, e o Brunão vai trazer em breve também uma curiosidade lá do josense. Tem um atleta argentino, fez a base no Boca, passou por outros clubes, inclusive jogou na Grécia. Uma figuraça, o Brunão em breve vai trazer aí o jogador da equipe do... Como é que é o nome dele mesmo? Facundo Fernandes. Facundo também tem em todo lugar lá na Argentina. É igual o Bruno lá. Que beleza. Piteco, coloca pra gente aí, por gentileza, a segunda rodada do Sulfitão 2024. Já começa hoje, 20 horas, Barretos e Independente. Amanhã, Taquaritinga, SCA Brasil, Nacional e Penapolense, Rio Claro e Vossa, União Barbarense, 15 de Jaú, Osasco Audax e Joseense, São Carlense e América, além de Francana e Jabaquara, esse jogo no domingo, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora de hoje, olha só, neste domingo acontecem os 2 jogos de semifinais da 4ª edição da Copa Norte, a nossa Copa Capivara, lembrando que são jogos únicos e se terminar empatado, decisão por pênaltis. Coloca pra gente, Piteco, as semifinais já estipuladas com Guarani e Santa Cruz do campo do Curitiba às 8 da noite, domingão, às 8 da manhã e às 10h30 da manhã tem Bandeirantes e Monteiro Lobato na Vila São Geraldo, Brunão. Cara, jogo 8 da manhã, meu Deus do céu, esse pessoal aí não pode ir pra balada, aí não tem como. Vai direto também, né, sei lá, quem sabe, mas jogo 8 da manhã é pegada, hein. Mas boa sorte pro pessoal que vai disputar a semifinal da Copa Capivara, que vença o melhor. Que para quem estiver torcendo para que não tenha disputa de pênaltis, para não sofrer tanto com o coração. O pessoal acorda cedo, 7 horas da manhã, pede aquele pingado com um pão na chapa, vai pro campo, 1, 2, 3, vamos, e vai pro pau, vai pro jogo que não tem jeito. 8 da manhã é pauleira. E claro, na segunda-feira a gente traz os resultados dos finalistas e a gente vai acompanhar a final da Copa Capivara na outra semana. Brunão, grande abraço para você, bom final de semana, te espero na segunda. Tem gente que deixa a última sílaba do pingado e vai assim mesmo. Um abraço, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até segunda-feira e bom final de semana. Use o guarda-chuva. É verdade, tá chovendo a barbaridade. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço, hein, Luizão? Aê, Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na próxima segunda-feira. De minha parte, grande abraço, até lá. Tchau, tchau.